Oiê, boa tarde. Estou aqui para falar sobre o meu jardim secreto, que foi algo que veio do coração de Deus e eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas experiências, o porquê desse jardim e muito mais. Estou aqui com a Bruna. Oi, gente, tudo bem? É uma alegria estar aqui participando desse projeto que o Senhor colocou no coração da Simone, onde nós temos visto muitas mulheres sendo alcançadas, curadas e principalmente florescendo. Sim, bastante. E aí, Si, bora abrir o coração pro povo para contar um pouco a respeito do jardim? Estou aqui. Para quem não conhece você ainda, como é que começou a sua jornada de fé, sua vida com Deus? Na verdade, minha vida com Deus começou já desde quando eu nasci, né? Eu fui criada dentro do, digamos, como o pessoal fala, né, no berço evangélico, mas a minha mãe era cristã e meus irmãos, fomos assim, sempre alimentados pela palavra, né? Então, mas o dia que eu aceitei Cristo mesmo, de verdade, eu já tinha o quê? 24 anos. Foi quando eu me rendi aos pés da cruz. Uau, que incrível. E desde então você vive esse amor, essa paixão com o Senhor? Sim, desde então. Na verdade, mesmo antes de ter me prostrado aos pés do Senhor, eu sempre fui temente a Deus. Eu sempre fiz um monte de bagunças, eu era muito bagunceira, muito danada, mas eu sempre tinha o temor do Senhor. Mas quando eu realmente entendi o que era, né, estar aos pés da cruz, aí as coisas foram sendo moldadas, né, aos poucos, né? Porque a gente acha que nunca está preparada. A gente fala, não, eu não vou aceitar Jesus porque eu preciso estar preparada. Mas até então, não. Você se prepara depois que você aceita, depois que você diz o sim para Ele. É isso. E olhando para a sua trajetória com o Senhor, você consegue identificar qual é o seu propósito, qual é o seu chamado? Olha, Bruna, na verdade, eu relutei muito sobre o meu chamado. Eu acho que eu já nasci com um chamado e eu sempre fazia vista grossa, né? Porque a gente nunca se sente capaz, né? A gente se acha tão pecadora que a gente fala, não, isso não é para mim, isso é para outras pessoas. E aí, ao decorrer do tempo, você vai vendo as coisas e você vai parando para pensar o que Deus já fez, o que deixou de fazer. E aí você pega e fala, não, peraí, esse é o meu chamado. É sobre isso. E como é que nasceu no meu jardim secreto esse projeto do coração do Senhor para você? Olha, esse projeto já há alguns anos, muitas profecias, eu sentia muita sede, né? Eu gosto de cuidar, né? Eu tenho esse chamado de abraçar, de puxar, de chamar para perto. E aí, quando foi em 2022, Deus me levou para um outro país e nesse país uma pastora me chamou e falou para mim que Deus estava me levando para o novo. Uau. E aí foi nascendo, foi florescendo. E eu fui pedindo um monte de confirmação do Senhor, confirmações do Senhor. E quando foi no começo desse ano, Deus entregou uma irmã, veio e trouxe uma profecia para mim e falou para mim que Deus estava com pressa, que era só eu dizer sim. E eu já tinha ouvido muito, Simone, Deus tem um projeto para você cuidar de mulheres, você já cuida de mulheres, mas você precisa, né, expandir isso. E como, né, eu ser humana, eu falei, eu acho que não é para mim, eu acho que eu não tenho Não tô preparada. Não tô preparada. Aí quando foi em janeiro, que parece assim que o Espírito Santo me chacoalhou, usou uma irmã muito querida, Vanessa, e ela falou, Deus está te entregando a chave. E até então, falei, Senhor, e agora? Falei, agora é só dar o sim. E aí eu disse o sim, abri a porta da minha casa e já estamos indo para o 7º encontro e está sendo bênção, E para quem não conhece ainda, como é que funciona o jardim? São encontros mensais? Como é que você faz? O que rola por aqui?
Olha, na verdade, eu não posso nem falar para você o que rola, porque cada encontro é algo diferente. Cada encontro nós somos impactada, sempre Deus prepara um anjo do Senhor e assim, é uma coisa assim que eu não sei te explicar, mas tem sido bênção. Cada vez, cada encontro, a gente vê mulheres sendo restauradas, mulheres completamente precisando de um apoio de uma família, né? E eu falo que nós no Jardim, nós estamos aqui para uma ajudar a outra, né? Sem julgamento. Sem julgamento nenhum. E até brinco com elas, o que chega aqui no Jardim fica no Jardim. Boa. Porque é só mulheres, né? Mulheres maduras. Tem visita, tem pessoas que vêm que não é cristã e acaba se impactando, né, com os encontros. E é bênção, Bruna. É muita bênção. Fiquei sabendo que tivemos muitos testemunhos no Jardim, se você quiser compartilhar com a gente. Ah, teve vários. Tanto financeiramente como espiritualmente, pessoas que não se sentiam amadas, não se sentiam acolhidas, e chegou aqui e falou que a atmosfera, como eles falam, nossa, a atmosfera aqui é surreal, mas é porque há uma preparação, né? Já estava no coração de Cristo e a gente, o que nós tem feito aqui é isso, abraçar. Eu faço por elas, pelas nossas convidadas, o que eu gostaria que tivessem feito comigo lá atrás, sim, né? Bem isso. Uau! E o Jardim, ele acontece uma vez por mês? Ele dura quanto tempo, mais ou menos? Eu sei que não tem uma programação, porque o Senhor vem e muda tudo, né? Exatamente, bem isso. Bruna, nós começamos sempre às 15, mas sempre chega um pouquinho atrasada, porque por causa de trânsito, mas sempre umas 4 horas, começamos em louvor, e aí falamos sobre o amor de Cristo, e depois cada uma a gente abre espaço para que elas venham, quem se sente à vontade, dar o seu testemunho, e vai acontecendo. Já aconteceu do Jardim sair, terminar meia-noite, 2 horas da manhã, 10 horas da noite, não tem hora para acabar. Né? Aqui a gente fica até o último instante, até na hora que o Espírito Santo fala, não, por hoje chega, né? Mês que vem tem mais. Glória a Deus, é muito lindo ver o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. Mas antes das promessas se cumprirem, a gente sabe que tem um processo, né, Si? E a minha pergunta para você é, você já teve vontade de desistir em algum momento, de dizer essa caminhada cristã não é para mim, tá muito difícil, não tô vendo resultado? Você já pensou em desistir, em parar com tudo? Nunca. Todas as vezes que eu me vi em situações que para muitos não teria saída, é onde eu me apegava mais com o Senhor. É onde Então, assim, eu nunca tive aquele momento, desviei do caminho. Sim. Não, eu entendia que quanto mais eu tivesse ali naquela luta, mais Deus estava comigo. Claro que minha mente foi mudando, né? Mas eu nunca tive essa vontade de desistir. Eu cansava, né? Uhum. Às vezes, como eu tive uma depressão, eu simplesmente não entendi o processo. Eu falava pro Senhor, eu não tô entendendo. Mas eu ia pra igreja, capengando, mas eu não saía da presença do Senhor em casa e nem na igreja. Uau! E o que fez você dar a volta por cima e sair dessa depressão? Como foi o processo? Eu acreditei, Bruna, que o processo é como você estivesse passando pelo deserto. Uhum. E até então eu vivia falando, gente, eu tô no deserto. Até um dia que eu tive a oportunidade de ir pro deserto, eu falei, nunca mais eu uso essa expressão, porque o deserto é muito maior do que o problema que eu estava passando. E aí eu nunca tive. Todas as vezes que eu passei por aflições, por dores e por perdas, eu nunca pensei em desistir. Uau. E aqueles momentos de solitude onde você havia comentado que se escondeu ainda mais do Senhor, você tinha o seu jardim secreto, como era? Tinha. Eu tinha o meu jardim secreto, era onde eu me derramava no Senhor.
E é aquele negócio que às vezes até na música fala, né? Que eu mudo o vaso, eu mudo as flores de lugar. E eu estava sempre procurando me esconder atrás de algo. Então, eu tinha um quintal que tinha no fundo da casa, tinha uma área verde. E ali, direto, eu estava plantando, tirando, colocando e mudando e nunca estava bom e eu sempre ali. Mas aquele momento que eu estava naquele lugar, era o lugar que eu acredito que é onde eu sentia mais a presença do Senhor. É onde Ele falava comigo, é onde Ele pedia para mim ter paciência, que tudo era no tempo dele. E foi nesse lugar que eu me escondi, né? E quando Deus falou para mim, agora é o tempo, aí foi aonde as coisas, quando eu comecei a aceitar o tempo do Senhor, foi onde as coisas começaram a acontecer. Quando você parou de fugir. Quando eu parei de fugir e me esconder. E para as mulheres que não sabem o seu propósito, que têm aquela dúvida, para o que será que eu nasci? O que será que vai ser da minha vida? Para onde ir? Qual seria o seu conselho para essas mulheres que não sabem qual é o seu propósito? O conselho é que não é fácil. Eu passei por essas tribulações, por esse deserto, mas eu nunca desisti, porque eu sempre falava para o Senhor, eu sei que o Senhor não me fez para não ser nada. Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu não sei se eu nasci para ser sua mãe, ou para ser aluna, ou para ser professora, eu não sei. Mas eu creio que o Senhor tem algo maior e melhor para mim. E hoje, quando eu olho para o meu passado, eu falo, Senhor, eis-me aqui. E eu vejo que tudo tá se cumprindo. A promessa, as palavras, o que Ele tem me entregado, tudo tem se cumprido. E o conselho que eu dou para elas, nunca desista. Nunca desista, tenha sempre fé, porque Deus tem o melhor para nós, sempre. E seu marido, ele sempre foi cristão? Ele acompanha você agora? Como foi essa questão? Não, quando eu conheci o meu esposo, ele era bem jovem, nós éramos bem jovens, ele era católico. Inclusive, às vezes ele me levava até para Aparecida do Norte para pagar a promessa e me chamavam de crentinha, que sempre a gente ia no turno, a crentinha. E não era cristão, não veio de um lar cristão. E aos poucos, né, ele foi, quando eu aceitei Jesus, ele não ia para a igreja, ele resistia muito, ele era muito resistente à igreja, mas eu estava sempre orando, e eu tinha uma pastora muito querida, e ela falava para mim, coloca a Bíblia do lado aí, do seu lado, na cadeira do lado, e profetiza que um dia ele vai sentar. E foi 28 anos, ele hoje, né, que aceitou Jesus, há 28 anos de casado. Nossa. Mas ele entrou dentro de uma igreja para cultuar junto comigo, eu acho que um processo de 2 anos, de 1 ano e pouco para 2 anos, porque ele falava para mim que só ia entrar na igreja o dia que ele visse mudança em mim. Uau, que responsabilidade, Responsabilidade. Né? Uma mulher sábia. E foi assim, como se ele tivesse, como o chão tivesse aberto, e eu falava, Senhor, e agora? Né? O que eu tô mostrando para esse homem que ele não tá te enxergando? Uau. E aí foi passando, mas eu acredito que foi um processo de 1 ano e pouquinho. Aí o dia que ele entrou na igreja comigo, eu falei, uau, tô indo no caminho certo. Glória a Deus, Amém. Que lindo. E suas filhas, você tem 3 filhas, né? Tenho 3 filhas. Tenho a Thaís, a Fernanda e a Helena. A Thaís tem um menino lindo, meu neto, o Dantão, que a gente chama. A Fernanda tem a Lavínia e a Helena é solteira ainda, 22 aninhos, ainda tá naquela fase da descoberta. Da descoberta. Legal. E qual o seu legado? O que você acredita que você carrega? Qual a transformação que você acha que você pode gerar nas pessoas através do que você carrega? Olha, Bruna, o que eu tento passar para as pessoas é o que eu tenho em mim, que é Cristo, né? Sou falha, não sou perfeita, mas eu acredito que o meu legado é deixar muito amor, sabe? O meu legado é deixar o amor de Cristo, porque eu acredito que uma pessoa cristã, ela tem que carregar primeiramente o amor de Cristo, a essência. Então eu tenho, através dos testemunhos,
das pessoas, de amigas, sempre me manda mensagem, me liga, fala assim, eu quero ter a fé que você tem. E isso me deixa muito feliz, né? Não é o eu, mas é pro Senhor, né? Porque eu falo, Senhor, eis-me aqui. E eu quero ser parecida contigo todos os dias. E a Bíblia fala, né, que o reino dos céus é paz, justiça e alegria. Exato. Eu queria que você nos contasse um pouco a respeito de situações que tentaram, né, ferir sua identidade, dizendo que você falava demais, que era alegre demais. Como foi que você fez para que isso não interferisse em quem você é e não tirasse a sua alegria? Então, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, foi profetizado na minha vida que eu era intercessora. Mas eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa extremamente que gosta de dar risada, gosta de falar, enfim, eu sou eu. E sempre eu corria dessa responsabilidade de estar dentro de um grupo, tá? Mas eu acredito que eu sempre fui uma intercessora nata, porque eu sempre orei pela minha família, pelos meus amigos, enfim, até pelos meus inimigos, eu sempre estava colocando diante do Senhor. E aí tentaram, muitas vezes, pessoas próximas, falar, eu acho que você tem que ser mais séria, você não pode estar rindo desse jeito. E até então, congreguei 12 anos numa igreja, não tive nenhum pingo, assim, de vontade de estar nesse ministério da intercessão. E aí, quando eu fui para uma outra igreja, Deus falou comigo, já tinha usado a pastora para dizer que Deus estava querendo que eu fosse para intercessão. E aí eu cheguei lá, foi uma coisa assim muito louca, né? Eu fui num culto num sábado e Deus falava para mim, vai no banheiro, enfim, para não ficar tão longo. Tinha uma pessoa parada lá dentro do banheiro, presa dentro do banheiro. E eu fui a última da fila, todas as mulheres saíram. E ela falou, intercessora, ore por mim. Aí eu falei, não sou intercessora dessa casa. Ela falou, não, mas Deus está falando para você orar para mim, porque eu já estou 1h e pouco aqui esperando você entrar. Uau. E aí eu falei, eu não sei como que é aqui dentro da igreja, né, se eles iriam achar ruim uma pessoa entrar e orar, né? E ela falou, não, Deus que está te mandando você orar por mim. Uau. Aí entrou uma outra intercessora, nós oramos, ela conseguiu abrir a porta e sair do banheiro, e foi um mover dentro do banheiro. Aí depois chamamos a intercessão lá da igreja e levaram ela para a intercessão. E ela foi curada naquele momento. Uau, que incrível. Então, e aí eu, nesse decorrer, fui para a intercessão. E aí eu ficava pensando naquilo, né? Porque vem as setinhas, né? Aqui na intercessão tem que ser séria. Até que um dia, num curso que eu fiz lá na igreja, eu ria muito com algumas coisas que os pastores, os professores falavam, e uma amiga sentou do meu lado e falou que nunca era para mim deixar de sorrir, que esse era o meu legado, que eu curava, com o meu sorriso eu estava curando pessoas, mulheres. E depois disso, aliás, eu ficava assim, mas hoje não mais. Hoje minha identidade o inimigo não conseguiu mudar isso. Porque muitas vezes as pessoas tentam nos colocar dentro de caixas. Você precisa ser mais séria, mais comportada, fala mais baixo. Só que se o Senhor te chamou para ser alegre, para trazer o reino através disso, você não pode se deixar levar pelos padrões do mundo, né? Exato. Então, é o que eu falei, Senhor, eu nasci com essa essência. Exato. Quem me conhece sabe, Simone doidinha, Simone, aquela Simone. Então, eu acredito que esse é meu legado, né? Eu não preciso passar para as pessoas o que elas querem ver. Elas têm que ver a essência que Deus colocou em mim e quem sou eu. E é através de mim que Ele flui, entendeu? Então, não tem, eu sempre fui assim, pra você ver como o inimigo é. Eu sempre fui eu mesmo, nunca ninguém me parou em questão de nada. Não tá legal, pra você, pra mim tá legal, sim, entendeu? Mas isso, eu fiquei meia, sabe assim, balançada. Até que Deus falou, filha minha, eu te quero doidinha assim, mesmo que você nasceu. Assim que você nasceu, é desse jeito. Isso. Bem isso. E se fosse você contar um testemunho, assim, para todas as pessoas do mundo, qual seria, assim, o testemunho de maior impacto que você já viveu com Deus? Bruna,
foram tantos, tantos, tantos que, para lembrar de um que para mim foi assim surreal, foi quando eu tive na África em 2010 e lá nós preparamos alimentos para 1.000 crianças. E como lá na base missionária que eu fiquei, eles fazem sempre no final do ano uma ceia de Natal para as crianças. Então eles contavam com 1.000 crianças. Então nós preparamos o almoço, né, uma vez por ano que eles conseguiriam comer um frango, né, que foi comprado. E quando nós começamos a olhar a fila, triplicou. Tinha muito mais que 1.000. Muito mais que 1.000. Chegaram a contar quase 3.000 e poucas crianças, com mãe, mulheres e crianças. E aí eu lembro que um missionário olhou para mim e falou assim: Mana Simone, o alimento não vai dar. E aí todo mundo já começou a entrar em pânico, porque de fato a panela era a última, quase a última panela. E nós olhamos assim, aí eu falei: mano, vamos orar. Paramos tudo, pararam a fila e aquela multidão. E nós começamos a orar nas panelas. Senhor, o Senhor vai multiplicar essa panela. O Senhor vai multiplicar, o Senhor vai multiplicar. Oramos. Nós alimentamos todas as crianças. Uau. E não tem, de tudo que eu já passei na minha vida, a multiplicação foi a que mais mexeu comigo, porque não era sobre mim, né? Porque quando algo para falar, não, Deus me livrou disso e disso, amém. Glória a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor de tudo que Ele me livrou. Mas aquilo não se tratava de mim, se tratava do reino, se tratava das crianças. E foi lindo, porque todas as crianças comeram. Uau. E na última criança, a comida acabou. Uau. Então, eu acho que não tem, assim, um testemunho mais... É como os 5 pães, né? E dois peixinhos. Eu vivi aquilo. Uau, que incrível. E fortalece a fé, não tem a dúvida. gente, né? É a questão que, às vezes, as pessoas falam assim, não precisa ir para tão longe para fazer a obra. As missões. As missões. Tem no Nordeste. Sim, mas quem já teve por onde eu passei, sabe do que eu tô falando. Então, foi essa, eu acho que foi a que até hoje eu me emociono muito e falo: Senhor, eu vivi aquilo. Uau. Eu vivi aquilo. Vamos falar um pouco de Bíblia? Vamos falar de Bíblia. Cristão fala de Bíblia, lê a Bíblia, respira a Bíblia. Ai. Qual o seu livro favorito da Bíblia? Isaías 60. O livro e o capítulo? Isso, Isaías 60 inteiro. Isaías, para mim, é a chave do que eu vivo hoje. Isaías, para mim, é o livro... Eu amo todos os livros, todos. Mas Isaías fala muito comigo, ao meu respeito. E vamos para o assunto polêmico agora? Polêmico? Peraí. Peraí, que isso não é coisa de cristão. Opa, vai fazer o pecar, Senhor. Não, Senhor. Não. Perdão. Qual o seu personagem favorito? Se você fosse ser alguém da Bíblia, quem você seria? Olha, isso é polêmico. Isso vai dar treta. Que uma vez eu falei isso dentro do carro, meu marido olhou pra mim assim, até que, né? Até um tempo atrás, eu achava que eu era meio Moisésão, né? Eu gostava de acolher, gostava de cuidar, de ser líder, né? De estar ali no comando. E aí, conforme você vai se aprofundando na palavra, eu falei: não, peraí, eu sou Davi. Porque eu tenho muitas falhas, né? Eu falava: eu pequei nisso, eu fiz isso, mas eu coração tinha, nossa, mas o temor do Senhor, até mesmo na hora que eu ia fazer algo que eu sentia que não estava agradando a mim, eu falava: não, eu acho que eu não estou agradando a Deus, porque quando você está no pecado, tudo é satisfatório, né? Tudo é prazeroso. E eu falava: eu sou meia da visão, tal, mas depois de mergulhar na palavra, eu seria Raabe. Raabe! Que raios ela viu em Raabe? Não podia falar Esther, né? Ruth. Sim, vai falar não, Raabe. eu não sou meiguinha que nem Esther, não sou. Porque Raabe, primeiramente, ela vivia numa vida muito contraditória,
da palavra, mas ela teve algo que mexeu muito com ela, que foi o amor, né? Porque ela era uma prostituta, segundo diz a palavra, e ela se relacionava com muitos homens. Mas quando o pessoal veio, os israelitas veio para tomar aquela cidade, ela encontrou algo diferente neles, ela viu algo diferente neles. E ela sentiu o que naquele momento? Amor, né? Ela sentiu amor, ela se apaixonou por um dos guerreiros, né? Que foi o Salmon, acho que é Salmon o nome dele. E aí ela se apaixonou por ele. E ele falou, se você nos ajudar, a sua família não vai passar pelo dano. E ela ajudou. Ela correu o risco de salvar aquele povo. E eu me identifico muito com ela, porque ela teve, na minha opinião, Moisés não teve coragem, né? E outra, Moisés, ele viu a terra prometida e não entrou, né? Davi pecou, sofreu demais, que é o que eu me colocava ali, eu falava, eu já sofri tanto que eu sou tipo da visão. Mas Raabe, ela tem um lado meu que é romântico. Sim. Que ela se apaixonou, casou e entendeu que a vida, tudo ela deixou para trás, né? Porque naquela época a prostituta era apedrejada, enfim. E ela arriscou tudo por Cristo. E Cristo deu uma família para ela. Então eu me coloco muito nisso. Eu me coloco muito... Se eu parar para pensar no meu passado, eu era uma improvável como Raabe. E aí eu falei... lendo isso daí, falei, Senhor, eu me identifico muito com o que o Senhor fez na vida de Raabe. Uau. Polêmico, né? Tipo assim, como assim? Como assim, Raabe, meu Deus? E quem são as suas inspirações? Na Bíblia, na vida? Ah, minha mãe. Um minuto de silêncio. Para quem conheceu minha mãe, uma mulher de fé. Uma mulher de fé. Hoje ela se encontra com o Senhor, mas passando por tudo que ela passou, nunca desistiu. Por isso que eu falo para você, no começo eu falei para você, eu nunca desisti de estar nos caminhos do Senhor. E ela era uma mulher de fé. E eu me inspiro muito nela. Muito, muito, muito. E eu falo, muito obrigada, mãe, por a senhora ter me apresentado e apresentado aos meus irmãos esse Cristo. Uau! E quais são os pilares que você acredita que são fundamentais para não esfriar o amor com Jesus? A intimidade. Eu acho que é a intimidade, né? Você tem que ter, você tem que entender, né? A palavra de Deus diz que a gente acredita num ser que você nunca viu, né? Como assim? Você nunca viu e acredita? Então, assim, você crê. E a intimidade que eu tenho com Cristo, eu acho que é o fundamento de tudo, né? Mesmo passando por tribulações, eu me agarro a Ele. Eu sinto a presença dele, eu falo com ele, eu brigo com ele, né? Falo, mas por quê? Hoje eu tô mais tranquila um pouco, mas eu sempre fui muito de questionar Jesus. Mas por quê? Mas por quê? Aí depois que eu entendi que não era o porquê, era, né? Processo, peraí. Entenda, não é o seu tempo, é o meu. Aí eu pego aquela palavra, confia no Senhor, né? De todo o seu coração. De todo o seu coração. Confia nele e o demais ele fará. E ele nunca deixou faltar. Ao meio de tantas lutas, ele nunca deixou faltar o amor que eu sinto por ele. Na verdade, eu sou apaixonada por ele. Sou apaixonada por ele. E você já foi assim, aquelas cristãs doidas de fazer aqueles propósitos bizarros, de ficar não sei quantos dias sem comer tal coisa, de virar madrugada? Como é que é? Conta um pouco esse negócio de Eu já fiz uns jejuns assim, louco, que minha mãe falava, menina, toma cuidado, né? Vai Minha morrer. mãe, morrer. Minha mãe hoje tá, né, encontrou com Cristo, eu creio. E eu já fiquei 3 dias só na água, eu já fiz jejum de Daniel,
Eu já fiz jejum de doces, já fiz muita coisa louca, fiz muita coisa louca. Sim. E você teve alguma experiência assim, tipo, surreal no meio do jejum, quando acabou o jejum? Você me faz umas perguntas, Bruna. Sim, a última experiência que eu tive com Cristo, que choquei. Eu tava assistindo, foi uma época que eu não tava muito bem emocionalmente, né? Sou, como eu falo, eu sou ser humano. Que bom, e eu não né? tava, que bom, e eu não tava muito bem. E aí uma irmã orou comigo, pra mim, e falou assim: Deus manda dizer que você vai te levar, e começou a profetizar que esse é segredo, mais pra frente. Saberão. Saberão. E ela falou: Deus te quer como Moisés. Vai ler de novo o livro de Moisés. Aí eu, beleza. Aí eu comecei a ler, né? Aí a minha filha falou assim: mãe, por que você não assiste? Na Record tem, né? Uma novela e tal. Aí eu entrei fiz lá um pacote lá, entrei e fui assistindo. Eu começava a assistir, tipo, 1h da tarde. Eu terminava 6 horas da manhã do outro dia. Uau. E nesse prazo nós estávamos indo para a África pela segunda vez. E aí eu comecei a ver aquele povo murmurando, enfim, a história de Moisés. E um dia eu não quis assistir na sala, eu subi pro quarto, meu esposo estava dormindo, e eu comecei a ver a intimidade que Moisés tinha com o pai. E eu falei: meu Deus, que coisa linda. E eu comecei a chorar. E é uma coisa tão louca que meu marido não escutou eu chorar. Eu tava chorando de soluçar. E eu chorando, Senhor. E aí eu sentei na cama, fiquei sentada na cama assim e falei: Senhor, o Senhor ainda fala com alguém do jeito que você fala de Bruna? Olha, foi uma experiência que eu vou falar pra você. A minha carne no outro dia tremia, porque eu senti ele sentar no pé da minha cama. Eu ouvi a voz dele falar: os que me buscaram de todo o coração, ouve a minha voz. E foi assim, tremendo, que eu não conseguia dormir. Eu fiquei, sei lá, o dia inteiro, a madrugada inteira, o dia inteiro, eu não conseguia nem assistir mais, porque eu falei: Senhor, o Senhor está aqui comigo, né? O Senhor, então, assim, é onde eu sinto que você tem intimidade com Ele, não tem preço, né? Cada vez mais é aquele negócio de uma amiga, do esposo, é a intimidade, né? É a confiança. E foi pra mim, eu acho que a experiência, de todas as experiências, até mesmo da questão da multiplicação, eu senti, eu me arrepiei toda, eu ouvi a voz dele, e eu senti, né? Como você fala de crente louca, vamos falar que eu tô louca. Eu senti, sabe quando você sente a cama, o colchão abaixa? Eu senti o colchão abaixo. A minha vontade era de sair correndo. Meu Deus, socorro! Mas não, e eu senti a cama, o meu colchão abaixar. E ele, sabe, eu senti a presença. Se eu falar que eu vi o rosto, né? Eu senti a presença dele, eu senti ele ali. Eu falei: Senhor, e eu me tremia toda. E foi, eu acho que foi a das que eu tive mais medo, vamos dizer assim. Uma das que eu tive mais medo. Mas foi louco. Foi maravilhoso. De arrepiar. De arrepiar. Muitos assuntos, meu Deus, quanta coisa, né? É muita coisa, Bruno. E se você fosse conversar sobre Jesus com um ateu, como você constrangeria ele em amor? Nossa, Bruna, essa pergunta eu não vou saber te responder, não. Ó, eu já estudei, né? Eu sou formada em enfermagem e fiz pós-graduação em oncologia. E eu vi muitos colegas, né? Que a gente era uma equipe multidisciplinar. E eu vi muitos médicas que não acreditavam em Cristo. E hoje, muitos deles me ligam, pergunta como que é, qual a igreja que eu tô indo, como que é ir pra África. Então eu acho que é isso. É você mostrar... Você viver. Entendeu? Eu nunca afrontei quando eles falavam assim que não acreditava, não sei, que nós éramos tal. Nunca discuti.
sempre tratei com muito carinho. Então eu acho que são as minhas atitudes, eu acho que é deixar o amor, né? É deixar o amor constranger, e muitos foram para a igreja visitar, outros ainda perguntam como que é, mas a sementinha foi plantada naquela sala. Dos mais, né? Uhum. Agora outros eu nunca me deparei com muitas pessoas que não seja ateu. Uhum. Muito bem, olha. Você ri, né? Eu tô risada. Eu jogo a polêmica e saio correndo. Isso, né? bem isso. Mas faz parte, né? Faz parte, porque de todos os processos que eu passei na minha vida, eu falo pro Senhor muito obrigada. Porque foram todos que eu passei com muita dor. Eu falava muito pra minha mãe. Minha mãe falava assim que Deus castigava quem me ama, né? Nossa! E isso me doía, porque eu falava assim, então ele me quer um bem pra, né? Me ama muito! Me ama demais. E ela falava, dia. tudo tem um porquê. E aí, hoje eu entendo que realmente, por todos os lugares que eu passei, teve um propósito. Todos. E quais são os seus princípios e valores inegociáveis que você não abre mão? Minha família. Deus, família. Não abro mão. De jeito nenhum. Eu já tive ao ponto eu tô no segundo casamento, casei muito novinha, me separei novinha também. Mas no meu segundo casamento eu tive muitas oportunidades para não querer mais, para desistir. Mas como eu entendia até então que eu comecei a ir para a igreja muito por conta também da minha família, né? Eu falei, eu não abro mão. De jeito nenhum. Mais uma vez, não. E falando, né, nesse assunto de casamento, de filhos, como foi pra você, tão jovem, carregar o título de divorciada? Meu Deus! Terrível, terrível. Porque quando eu me divorciei, eu acho que eu fiquei uns 2 anos separada, eu acho que nem isso. E quando eu me relacionei com o meu segundo marido, eu logo fui embora. Por conta de um outro episódio, eu fui embora para um outro estado. E lá era uma cidade pequena, né? Uma cidade que hoje está populosa, mas não era tanto. E me viam como uma amante. Nossa! Porque o meu esposo, ele ficava mais em São Paulo do que lá. E eu tinha 2 filhas, né? A Fernanda e a Thaís, na época. E mudei para lá com elas pequenininha. Então eu era vista, não podia tomar Santa Ceia na igreja. Eu fui muito julgada. Eu fui muito julgada. E eu vou falar pra você, na época que, nas datas de Santa Ceia, né? Nas Santas Ceias lá da igreja, eu chorava muito, mas eu ia. E eu falava, Senhor, um dia eu vou ceiar. Um dia o Senhor vai fazer com que eu participe, né? Do seu corpo, né, do seu sangue. Mas foi muito triste e fui muito taxada. E como você fez para guardar o seu coração? Porque muitas pessoas, quando passam por isso, pensam, a igreja era o lugar que deveria me acolher, e a igreja acabou virando as costas para mim, ou me colocando um título que eu não sou. Como foi que você conseguiu guardar o seu coração para permanecer firme com Deus e na igreja? Difícil, muito difícil. Eu só olhei para Cristo. Na verdade, eu só olhava para Cristo. Eu falava pelo Senhor, pela minha família. E eu não vou me alimentar disso. Sofri, doía, era muito doído. Eu ficava julgando, né? Eu falava, gente, como que pode dentro da igreja as pessoas me tratar dessa forma, né? Tinha ensaios, algumas coisas assim, eu não podia participar. Então, assim, foi doído, foi muito triste. Mas eu permaneci. Né? Eu falei, eu não vou desistir. Eu não tô aqui pelos homens, eu tô aqui pelo Senhor, né? Pelo que o Senhor fez e tá fazendo na minha vida. E eu continuei. E Deus foi tratando e graças a Deus hoje eu sou casada, né? Eu tive a oportunidade de casar de novo, casei, fiz uma cerimônia muito linda, foi assim muito de Deus. E hoje tanto que eu aconselho muitas mulheres, né? Eu cuido de muitas mulheres, de casais, e o meu conselho é que não se separe. Eu falo, não se separa, porque isso não vai mudar em nada,
né? E infelizmente, quando nós não temos o temor do Senhor, tudo fica fácil. Ah, não dá certo, larga. Não dá certo, larga. Casa 2, 3, 4, 5, sei lá quantas vezes. Mas quem tem propósito e princípios, né, em Cristo, sabe que não, isso Não negocia. Não negocia. De jeito nenhum. Aí, Senhor, e agora? E agora? E agora? É isso aí. É isso. E como é que você faz para entender quando é algo do Senhor ou é algo seu, emocional? Ó, na verdade, Bruna, eu já briguei muito com o Senhor por conta disso. Porque eu sei que eu sou profeta, né? Sim. Eu sou profeta. E não foge mais disso, né? Não fujo, né? E às vezes a gente, quando Deus nos usa para entregar alguma profecia, alguma coisa, a gente quer ver o resultado amanhã. Sim. E não é assim. Não é assim. Tipo, não é vai assim. entregar de um filho, amanhã vai estar grávida. Gente, não é. Não, e eu posso até contar um testemunho aqui do nosso, que a gente tem um GC na minha casa. GC é o... É um grupo de crescimento da igreja. Isso, é uma célula. E tem uma moça, né, que vem, um casal, e Deus falou, fala pra ela que eu vou presentear ela com um filho. E eu chamei ela e falei pra ela na frente de todo mundo. Falei assim, Deus manda te dizer que ele está te presenteando com um filho, ele vai te dar um filho. Ela me olhou com uma cara... tipo, não é pra mim não. Não, ela olhou com uma cara que você tem noção. Ela olhou com uma cara que... Na hora que todo mundo foi embora, eu corri pro meu quarto e comecei a chorar. Falei, Senhor, ela não tem útero. Meu Deus. Falei, ela não Que tem enrascada o Senhor foi me meter. Por que o Senhor fez isso comigo? Me Por envergonhou. que o Senhor deixou eu me emocionar? E eu te peço tanto que saia da minha boca o que o Senhor tem para falar através de mim. E aí, foi muito triste. Não deu, acho que 15 dias, um mês. Aí ela vem aqui e fala, estou grávida. Uhul! Mas aí, depois o testemunho dela, ela conta. E eu falei, glória a Deus. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil. Mas eu sei que é o Senhor, porque eu vejo cumprir. Sim. Eu vejo cumprir. Tudo que hoje eu estou vivendo, Deus primeiramente falou comigo. Para depois usar um profeta para confirmar. Porque ele fala primeiro no seu coração e depois as pessoas só confirmam. Exatamente. Não ajudando a montar o resto do quebra-cabeça. Exatamente. Então, hoje eu entendo. Às vezes a gente ouve uma profecia que não o seu espírito não está alinhado. Você fala, mas amém, né? Amém. Agora, quando está alinhado com o seu propósito, quando a pessoa começa a falar, você fica assim com a pessoa. Vira a volta, assim, né? Você fala assim, Senhor, muito obrigada. Exatamente, bem isso. E qual seria o seu conselho para as mulheres solteiras que estão buscando se tornar mulher de Provérbios 31. Se você fosse solteira hoje, com a maturidade que você tem hoje, o que você faria para ser encontrada da melhor forma possível? Olha, eu seria mulher de Provérbios. Estamos no caminho. Eu acredito que mulher de Provérbios, ela não só alegra o esposo como a Deus. Eu acho que a mulher tem que ser, sim, submissa ao seu marido, mas primeiramente ao Senhor. Sim. Se você não conseguir se submissar ao Senhor, fica difícil você ser submissa a um homem. Porque o homem é falho, nós somos falhas. Sim. Então, o conselho que eu dou para vocês, mulheres solteiras, deixa aflorar essas pétalas que vocês são, né? Meigas, comportadas, educadas, sensíveis, sabe? Não deixa perder essa essência, porque é uma essência, sabe? Eu sou muito apaixonada, sou romântica. Eu falo assim, Senhor, né? Porque naquela época, eu já cheguei até a ter uma crise de identidade comigo há um tempo atrás. Porque eu achava que eu tinha nascido na família errada, no lugar errado, tudo errado. Por quê? Porque eu via filhas de pastores, na qual eu admiro até hoje, que são mulheres de Deus, que cantam, que são pastoras, que têm uma família abençoada, e eu falava,
Senhor, eu não nasci pra isso. Não né? sou filha do Márcio Faladão. Você tá me entendendo? Você fala, meu, nasci na família errada. E hoje, com o que eu carrego na minha casa, o que eu sou pro meu marido e pra minhas filhas, eu falo, gente, às vezes dá vontade de, né? Chutar o balde. Aí você fala, opa, mulher de provérbios, vocês vêm aqui, porque até mesmo nos nossos encontros, inclusive uma moça falou assim, mas hoje nós somos feministas. Eu falei, calma, peraí. Eu falei, peraí, vamos ler Provérbios, mulher de Provérbios lá, vamos ver o que ela fala. Ela também trabalhava. Ela acordava de madrugada. Pra dar ordem para as funcionárias. Ela descia. Era isso. Então, quer dizer, hoje, o que mudou? Nenhuma, mas ela era submissa ao esposo. Sim. Entendeu? E a submissão, as pessoas hoje têm entendido que é apanhar do marido, é o marido fazer tudo e jogar a culpa nela. Olha o nosso ministério, olha, você não pode fazer isso porque você vai acabar com... Não. Eu te dei casa, me respeita. Me respeita. Uhum. Há uma troca de moeda. E não é isso. Não é isso. Ser mulher de Provérbios, primeiramente, é ser amada por Cristo. Primeiramente. Ter identidade ativada. Ativada. Opa, Jesus, Deus. Ele é o meu marido. Ele é o meu marido. Sou apaixonada por ele. Uhum. Né? E eu amo ele. Sim. E o que eu tenho vai transbordar no meu esposo e na minha família. É isso. E aí, tem pessoas que falam, mulheres, eu vou casar, mas só depois que eu tiver uma casa. Tem até uma filha que dá um testemunho lindo sobre isso. Eu só vou querer ter filho depois que eu tiver casa. Peraí, não tem nada a ver com isso. E onde entra Deus nesse rolê, né? Peraí. E o milagre. E o milagre. Então, como eu vivo muito de milagres, eu falo, vocês não estão entendendo, como é bom ser submissa a alguém. Sim. Como é bom ter alguém para ligar para você e falar, e aí, mulher, você tá por onde? Tá demorando. Vem aqui, vai fazer o quê? Né? Você fez uma jantinha hoje? É assim, é um se encaixar no mundo do outro e ser uma só carne e pronto. Porque é dois que viram um, né? Sim. Que viram um. E é possível. Sim. É possível. Estou aguardando ansiosamente. Amém. E inclusive tem uma amiga minha, Bruna, aqui, e que me fez lembrar dela, que ela falava assim pra mim, muito amiga minha, fez uma madeira pra mim quando eu era criança. Nossa. Aí ela falou assim, eu quero ter um marido igual você. Eu falo assim, opa. Peraí, você tá falando desse ou daquele que eu peguei? Uau. Aí transformou, né? Falei, pedis mal, calma. Se você tiver a paciência que eu tive hoje, e o temor, amém. Agora, se você não tiver amiga, esquece. Porque ambos amadurecem juntos, né? Juntos. É muito legal essa questão de você ver o desenvolvimento da pessoa junto com você, Exatamente. Os frutos do Espírito, o amor por Jesus, ter essa questão de fazer devocional juntos, de ler a Bíblia, de orar, de buscar. Pra você ter uma ideia, Bru, meu esposo, olha, eu fiquei 12 anos dentro de uma outra igreja. O meu esposo me acompanhava. Ele nunca sentiu vontade de batizar. Ele falava, não tô preparado, não sei o quê. Menina, na pandemia ele se batizou aqui em casa. Uau, que lindo! E aí começamos a ir pra uma outra igreja. Maravilhosa, de parede preta. De parede preta. Não vou falar mais que isso, não vou dar spoiler. E quando chegou lá, ele se identificou com a igreja, ele amou o pastor, né, o nosso pastorzão, e ele falou, meu Deus do céu. E eu falei, glória a Deus. E ele fez até o curso de teologia com nós. Meu Deus, e comigo, você não precisou forçar nada. Nada. Fluiu. Ele falou, então, né? Porque, falou, não sei se agora vai dar. Eu falei, vai dar, vamos dar um passo de fé que Deus vai preparar tudo. Ele preparou. Nos formamos esse ano, foi bênção, foi maravilhoso. Foi muito bom. Então, mulheres de Provérbios, eu aconselho vocês, mulheres solteiras, serem mulheres de Provérbios. Uau. É uma maturidade. Maturidade. Né? E o que você vê hoje nessa Simone madura, feliz, de bem com a vida, resolvida, que sei lá, há um ano atrás você não via? Bruna, eu acho que há um ano atrás, o que eu não via, a coragem. A coragem. Porque... Você sempre foi corajosa, mas você não se enxergava dessa forma. Não, porque na verdade eu estava procurando meu chamado. Uau. Então eu ficava meio em cima do muro.
né? Vou pra cá ou pra lá? Vou pra cá, vou pra lá. Dentro da igreja, qual é o meu ministério? Você evangeliza, eu vou pra África, O você que eu faço? missionária. Né? Eu fui ungida a missionária em 2010. Nossa. Só que não é sempre que tem missões pra Sim. gente ir, porque a gente precisa de caravanas, precisa de uma equipe Uma e tal, estrutura. uma estrutura pra ir. E aí eu falava assim, sabe? E quando as pessoas falavam pra mim assim, ó, Deus tem algo pra fazer na tua vida assim, 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 e vai ser isso, isso, isso. Eu ficava em cima do muro em questão do quê? Eu não me sentia preparada. Sim. Eu tinha medo. Uhum. Eu falava, Senhor, e aí? O que eu vou E aí, fazer? o que eu vou fazer? Aí quando foi em 2022, em janeiro de 2022, que Deus me pegou na porta da minha casa e falou que ia me levar pra Orlando. E lá em Orlando eu ia saber a direção. Uau. Fui na igreja que eu congregava, já tava procurando, né? Eu tava procurando uma igreja para estar ali envolvida. Eu tava só conhecendo as outras igrejas. E lá na igreja que eu congregava, a pastora falou, Deus tem um novo para você. Uau. E eu falei, Bem-vinda! ao novo. Aí eu falei assim, Senhor, e aí? Aí eu falei, agora eu quero conhecer uma outra igreja que é essa que eu tô hoje, né? A Batista da Lagoinha. Olha, ela entregou o Cheguei. segredo! Revelou o segredo! Quando cheguei na igreja, Deus já tinha me mostrado há 7 anos atrás que Deus ia me levar para uma igreja de parede preta e naquela época não existia. Nossa! E meu líder falou, não existe igreja de parede preta, vamos orar para ver o que era isso. Da outra igreja que eu falei, ó, eu tive um sonho que Deus estava me levando para outro lugar, tal. Ele, não tem. Aí eu falei pro Senhor, quando eu saí da igreja, eu falei assim, Senhor, o Senhor desenha para mim? Eu entrei na igreja de parede preta. Uau, e não saiu mais! Glória a Deus, amém. E lá Deus me encorajou. Uau. Falou, eis-me aqui. Aí usou uma profeta, a Vanessa, e ela falou, Deus tem algo pra fazer na tua vida e é grande. E aí, eis-me aqui. Acabou o medo e estamos aqui. E quando você é inserido no ambiente certo, com as pessoas certas, na atmosfera certa, os seus sonhos eles se realizam, as suas Exato. sementes elas florescem. Sim, e como tá. E posso falar, Bruna, o que você falou é muito verdade. Deus limpa, ele vai limpando a mesa. Sim. Ele vai tirando. E você fica sem entender o porquê, né? Você não entende. Ele é o nosso jardineiro. Sim, exatamente. E aí eu falei, meu Deus, uau. E aí Deus foi tirando, foi tratando, e foi onde eu vim dar mais ouvido ao que Deus tinha pra mim do que o que as pessoas tinham pra me dizer. Nossa. Não, mas eu acho que você é exagerada demais, tá sonhando alto demais. Não, acho que isso não é pra você. Exatamente. O tempo todo vozes, né, nos dizendo o que a gente deveria fazer, como a gente deveria agir. Mas e a voz de Deus? Sim. O que ela nos diz? Você fica na dúvida, né? Você fala, será que eu tô fazendo feio? Eu tô ficando doida, eu tô ficando louca. Só eu tô vendo? É coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça. E infelizmente a gente tá rodeada disso, né? E não são pessoas de longe, são pessoas próximas. Pessoas próximas, pessoas até mesmo, infelizmente, Às vezes da é família. igreja, Eu lembro da que família. eu tive um bom exemplo com você, que muitas vezes eu compartilhava os meus sonhos com pessoas assim, tipo da minha família, né? Aí diziam pra mim, sonhadora, você não vai conseguir, isso é muito distante, vive no mundo da lua. Aí quando eu falei, sim, eu quero isso, 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 você olhou pra mim e falou assim, Bru, Deus vai fazer, porque Ele fez comigo. Exato. Então a diferença de compartilhar os sonhos com alguém que já está vivendo as promessas do que compartilhar com alguém que nunca viveu ou que nem chegou perto. Faz toda a diferença. Faz né? toda a diferença. Bruna, Uau. faz toda a diferença. E uma coisa eu tenho pra dizer. O que Deus preparou pra mim e pra você, você vai carregar o teu legado e o meu. Exato. Não adianta eu querer estar no seu lugar. Sim. Não adianta. Eu posso até ir até um certo ponto, mas não vai prosperar, não vai pra frente. Exato. Porque o que é meu por herança. Sim. É meu por herança. Você não vê uma família deixar uma herança pro filho dos outros, ele deixa pros filhos dele. Exato. Você tá entendendo? Então cada um tem o seu legado. E eu creio porque Deus, o que vai fazer na tua vida, Ele fez na minha. Sim. E creio que vai fazer muito mais, infinitamente mais, porque Ele é Deus. Amém. E aí entra a questão de que o Senhor envia pessoas para que elas sejam como Arão e Ur segurando o braço de Moisés. Porque se Moisés descesse o braço, eles perderiam. E aí o Senhor colocou Arão um braço, Ur do outro, vamos lá, eu tô com você. E são essas pessoas que a gente tem orado para que o Senhor coloque nas nossas vidas. Exatamente. Né? Pessoas auxiliadoras, ajudadoras que não nos oram com inveja ou com sentimento de, mas por que você e não eu? A competição. Exato. A competição.
Inclusive, quando Deus colocou no meu coração para que eu abrisse um podcast, quando eu compartilhei com umas pessoas, porque eu tinha essa necessidade de compartilhar tudo, né? Porque eu sei que Deus é Deus. Sim. Mas existem processos que Deus quer que a gente se cala. No secreto. Moisés não foi lá pro monte. Você entendeu? O Elias foi pra caverna. Você tá me entendendo? Então, quer dizer, ele sempre usou um lugar secreto para você ter mais sensibilidade ao Espírito. E aí, quando eu compartilhei isso com muitas pessoas mais próximas, todo mundo achou que eu tava pirando. Mas teve umas que me apoiou, né? Que são as minhas companheiras daqui do jardim. Você. Quando eu tentei compartilhar com muitas pessoas não entendiam o propósito. Não, mas eu acho que não vai dar certo. Eu acho que agora não seria... Tem muita gente fazendo. Mas você vai fazer como? É mais do mesmo? Mas tem lugar na sua casa? Sim. E aí? Você vai gastar quanto? Você tem dinheiro pra isso? Você tá me entendendo? Então, assim, e eu conversei com a minha família, que é a minha base, abaixo de Deus. Falei pro meu esposo, Deus colocou. E ele sabe que quando Deus fala comigo, ele nem tenta. Ele já tentou, hoje ele não mais, né? Quando ele não tinha essa sensibilidade ao Espírito. E aí ele falou, vai fundo. Aí o pessoal do meu GC falou, vai sim, é com nós, tá? Com você, é nós aqui, se você precisar de qualquer coisa. Então, assim, você foi uma enviada do Senhor, né? Muito obrigada pelo seu sim. Muito obrigada. Nossa, de verdade. Porque quando eu entrei lá naquela igreja, Deus me mostrava você e mais duas. E eu não entendi, eu não tinha amizade com essas pessoas. E nem comigo, né? Você. E eu falava, Senhor, por que o Senhor me mostra elas? E aí, o Senhor, mas eu entendi. Elas foram um canal para chegar até você. Exato. Olha que coisa louca. Que doido, né? É louco. Do Senhor. E hoje nós estamos aqui, né, no mesmo propósito, né? O que nós estamos fazendo é para mulheres pro reino. Feridas, mulheres que já passaram por um processo que eu posso dizer que eu tenho uma bagagem gigante, né? Acho que um tremião não tem a bagagem que eu tenho. Depressão, divórcio, ansiedade, não é tanta coisa. É muita coisa. Isso aí são as fichinhas do que eu já passei. E Deus falou, agora é a hora. Curada pra curar. Curada pra curar. E aí apareceu a Bruna. Falei, Bruna, e aí, como que é? Você falou, não, tô dentro. Vamos que vamos. E nós vimos o tanto de empecilhos, o tanto de coisas que... Se você soubesse em 1,0%... Até a nossa luzinha apagou. É verdade. A luz descarregou e ela dura 3 horas. Mas eu sou muito grata a Deus, porque é resposta de oração, né? Se a gente ora, Senhor, tira as pessoas com a motivação do coração errada e nos aproxima das suas amigas. Então, você é uma amiga que o Senhor me enviou, você abriu a porta da sua casa para mim, a sua família, eu sou muito grata por isso. E eu tenho certeza que hoje é o início de um novo tempo, o tempo do cumprimento das promessas antigas, e o Senhor já está fazendo grandes coisas. Amém. Eu tenho certeza que milhares, e por que não milhões de mulheres serão curadas e impactadas através desse projeto que é o Meu Jardim. Amém. Uhul! A gente é muito parecida nesse negócio de ser doida, empolgada, né? Sim. E o legal é que nenhuma joga areia na outra, não. Não. Tipo, bora! O negócio ali, tá errado, pega a borracha, apaga, vamos tentar de novo, né? Porque é assim que a gente começa, né? É desse jeito, é com a simplicidade do Senhor, é com a humildade do Senhor, né? A gente poderia estar aqui, tipo, criando um personagem. Pera aí que eu vou sentar direito, eu vou falar mais baixo, mais Não tem nem como. Mesmo porque quem tá vendo são meus amigos até de infância e sabe quem é a Simone e quem foi a Simone, né? Então não estamos aqui para fazer nenhum tipo, né? Nenhum personagem. Aqui é para falar do que eu vivi, o que você viveu, né? E para que as pessoas entendam que existe um caminho. Porque a palavra de Deus diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? É isso. E é isso. É a gente ir para cima, entregar os caminhos ao Senhor. A gente ter o amor de Cristo. A gente se envolver com as coisas do reino. Porque ele vai fluindo. As coisas vão acontecendo. Eu tenho uma amiga que fala assim para mim, a Juju, você tem um WhatsApp de Deus, não é possível, passa pra mim. Eu falei, não, filha, eu sou íntima dele. Se você quiser o WhatsApp dele, procura que ele te dá. Paga o preço.
E é bem assim, eu tenho honrado muito o nome do Senhor. E eu peço pro Senhor que se for para fazer alguma coisa para envergonhar o nome dele, que ele me tire daqui antes. Esse é com alegria, Com né? alegria. É tudo com alegria, não tem como você ter o espírito morando dentro de você, ser uma pessoa mal-humorada, ranzinza, chata. Acontecem coisas, né, como aconteceram hoje várias coisas, Sim. mas são momentâneas. E a nossa alegria, ela é eterna e ela tem o poder de contagiar as pessoas, Exato, né? exato. Você chega com um abraço, com um sorriso, não precisa nem abrir a boca, a pessoa já se Exato. sente em casa, se sente acolhida. Por quê? Porque a alegria é do Senhor. Exatamente, exatamente. Teve uma época, na época de faculdade, teve até professoras minhas que chamavam eu de cantinho e falavam assim, ô Simone, vem aqui, você tem Problema? Aí Você é eu, doida? Não, Por quê? não, mas tipo assim, como assim? Não, se você tem algum problema na sua casa, algum... Por quê? Vários. Ela falou, eu tenho. Não, você só chega na sala de aula rindo. Uau. Eu vejo você é mansa, e aí? Falei, é a essência. É os frutos do Espírito. Falei, a essência, sabe? A essência. E foram professoras muito queridas, inclusive uma muito amiga minha. Então, assim, é isso aí, é o que você carrega, não o que você tenta carregar. Exato. É o que você carrega. Chega primeiro, né? Chega primeiro. Chega primeiro o seu sorriso, o seu amor, a sua cara, ao invés de estar fechada, aquela cara séria, uma cara que recebe, que acolhe. Então chega primeiro a essência do Senhor, né? Exatamente. É isso que eu tenho vivido. E é isso que eu quero passar para todas as mulheres. Né? Venha participar dos nossos encontros do Jardim Secreto. Na verdade, o nome é No Meu Jardim Secreto. E por quê? Agora conta por que esse nome. Porque era meu. E você tem o seu. Cada um tem o seu jardim secreto. Porque foi lá onde eu encontrei Jesus de verdade. Uau. Foi lá que o Espírito Santo me acolheu e mostrava para mim através das flores de cores que cada uma tinha uma essência, cheiro, cada uma nascia num tempo determinado. E é isso que eu carrego. Aquilo ali foi o meu e você tá no seu. Que você saia para fora. E todas juntas florescem tudo. Tudo junto. Uau. É um jardim secreto e florido. E florido, e muito florido. Uau. E Deus tem florido mais ainda. O negócio tá ficando grande. Eu tava fazendo mais ou menos umas contas. Eu acho que passou umas 200 mulheres já no jardim. Nossa, em tão pouco que tempo. incrível. É Deus, né? É o próprio Deus. Tem tudo a ver com ele, Tem né? tudo a ver com ele. Vamos para nossas considerações finais? Ai, meu Deus, passou rápido, Ai, né? nossa, ainda já vai ter meu... Não perguntou Já, tudo. a gente tá aqui há mais de uma hora. Você viu? Passou rápido, né? Passa rápido, passa rápido. Duas tagarelas, risonhas. Então... E aí, como que é o próximo jardim? O próximo jardim vai ser dia 26/10, às 15 horas. Estamos com 15 horas. expectativa. Sim. E vai ser mais uma tarde de bênção. Vai ser mais uma tarde de bênção e eu conto com vocês. Venha participar, venha experimentar. Você não é obrigada a vir em todos, mas venha pelo menos para você entender o que está acontecendo aqui nesse lugar. E o que tem de misterioso e secreto nesse jardim que ninguém sabe. Ninguém sabe. É cada dia uma surpresa diferente, Sim. né? Pessoas falam, eu saí daí Transformadas. E eu falo, uau, Espírito Santo, nunca deixe esse lugar. É isso. Quer perguntar mais alguma coisa, Bruno? Tipo, não perguntou o suficiente ainda? Perguntou, Bruno? É isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, de participar desse projeto maravilhoso. E tá só começando. Tá só começando. Aguarda-nos. Quem sabe você pode ser a próxima a sentar aqui nessa mesa. Exatamente. Mas tem que participar do jardim. Tem, não, com né? certeza. É o porque mínimo. é aquele negócio. Nós queremos saber o que Deus fez através do jardim. É né? isso. Porque eu sei que ele faz, não precisa de um jardim para fazer. Mas é um encontro onde veio do coração de Deus para que nós possamos estar juntas e falar do amor dele. E é maravilhoso. Só quem veio e quem participa sabe dizer o que Deus tem reservado nesse lugar. É isso. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Toda semana estaremos aqui Amém. gravando Amém. conteúdo e transbordando o amor do Senhor. Amém. Amém. E pode se despedir da sua audiência, agradecer. Um beijo a todos. Beijo, gente. A todos meus amigos, minhas amigas.
A todo mundo que me acompanhou essa vida inteira, que eu sei que tem muitos aí que me conhecem desde bebê, desde pequeno. E eu quero que você, através dessa câmera, você entenda o que Deus fez na minha vida. E que vocês não enxerguem aquela Simone de lá de trás. Hoje eu sou nova criatura. Em nome de Jesus. Eu creio que Ele fará também na vida de vocês, se por acaso você estiver como a Simone estava lá. Um beijo, aguardo vocês. Tchau, gente. Até a próxima.